viva como vais. Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva para lá da depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje estamos de regresso para uma conversa com o professor António Sampaio sobre a importância do tratamento precoce e personalizado das perturbações de saúde mental, como seja, por exemplo, a depressão. Passando à apresentação do nosso convidado, o professor António Sampaio é médico, licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa e concluiu a especialidade de Psiquiatria com a brilhante classificação de 19,5, obtendo o primeiro lugar no concurso interno de provimento de assistente de Psiquiatria da carreira médica hospitalar. Foi diretor do internato e adjunto da direção clínica do Hospital Júlio de Matos e, para além da carreira clínica, do ponto de vista académico, é mestre em Neurociências pela Universidade de Londres e doutorado pela Universidade de Lisboa. Foi professor convidado na Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, na Faculdade de Farmácia de Lisboa e professor de Farmacologia na Universidade Lusófona. É também membro da Associação de Doentes Depressivos e Bipolares. Viva, professor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Ora, para início desta nossa conversa, sabemos que para a grande maioria das doenças, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor será o prognóstico ou a probabilidade das coisas correrem bem e a pessoa recuperar. No caso das perturbações de saúde mental, este conceito também se aplica? Exatamente assim? Ou é diferente? Às vezes é um bocadinho diferente por isto. Com o tempo nós vamos, evidentemente, formando a nossa personalidade e percebendo melhor quem somos e as nossas diretrizes existenciais e as nossas metas. E o que é que acontece? Este amadurecimento do nosso autoconhecimento às vezes torna-se uma robustez que antes não tínhamos. Por exemplo, uma depressão grave, numa situação ainda de definição de personalidade, pode ser muito má. Também uma psicose, ainda numa altura de vida em que a identidade ainda não está na sua pujança na articulação com o mundo, porque a identidade articula-se com o mundo a partir da personalidade, pode abalar os alicerces da construção de uma pessoa. E então, embora essa regra seja muito comum na doença mental, a estrutura prévia que já se conseguiu, às vezes é uma mais-valia em relação a conseguir ultrapassarmos aquele terremoto que normalmente é a saúde mental, nomeadamente a nível, por exemplo, das psicoses. Até a nível, por exemplo, das coisas muito comuns nos homens, que é as neuroses obsessivo-compulsivas, por exemplo, em que existem pensamentos parasitas que põem em causa ou pelo menos anunciam situações que não têm a ver comigo. Quanto mais sólida for a identidade, menos esses pensamentos são assustadores. E, portanto, essa regra é boa e é geral, mas na psiquiatria vale a pena contar com a maturidade para vencer a doença. Portanto, aqui a idade é um fator que temos de ter em consideração. A idade é maturidade, porque há culturas em que a nossa cultura, por exemplo, a maturidade é tardia. Há tribos africanas em que a maturidade é ser pai. E nós sabemos que há muitos sítios do mundo em que ser pai acontece aos 14, aos 15 anos. E geralmente, quando se é pai, já há pouco lugar a ser filho. Na nossa cultura, o assumir a paternidade, o assumir a chefia de uma casa, de uma família, quer para tratar dos antigos, quer para tratar dos novos, é muito tardia. Portanto, às vezes nem é tanta idade, é a maturidade que o indivíduo teve. Às vezes com dificuldades da vida, há mais maturidade do que com facilidades na vida. É a idade, mas também é a maturidade. É um conceito muito interessante este, maturidade e idade, porque às vezes são confundidos, não é? E uma coisa não implica a outra. E quais são as consequências para a pessoa, para o doente, de um atraso significativo no diagnóstico e no tratamento da doença? Em termos práticos, enfim, para a nossa audiência compreender. Por exemplo, a depressão. A depressão é uma situação em que a maneira de ver o mundo é distorcida de uma forma negativa. Por exemplo, nós temos uma interpretação negativa se, por exemplo, alguém se esquecer de dar os bons dias.
E essa interpretação, se nós estivermos em baixo, é uma interpretação que vai elaborar pensamentos que na verdade não tinham lugar se não estivéssemos deprimidos. Essa interpretação dá lugar a pensamentos e esses pensamentos dão lugar a tristeza. E essa tristeza vai dar lugar a pensamentos, ou seja, o que se passa na situação depressiva é que ela alimenta-se a si própria. O deprimido é um homem que a certa altura deixa de ter prazer nas coisas. O deixar de ter prazer nas coisas leva à tristeza. A tristeza tira-lhe algumas capacidades de memória e mesmo de destreza de pensamento. Essa perda de capacidade dá tristeza. Depois põe em causa os seus papéis como elemento familiar, seja marido, seja filho, e isso dá tristeza. E, portanto, se nós não atuamos precocemente, este ciclo de acontecimentos negativos pode de facto levar o indivíduo para uma não existência, para uma desistência da existência. E isto é muito perigoso. Portanto, quanto mais cedo nós intervirmos e esclarecermos o indivíduo que isto está a ser assim, porque a realidade tem pouca importância. O que importa é a percepção da realidade. Porque o que uma buzina de alguém nos tocar é aquilo que eu interpreto dela, não é a buzina em si. E, portanto, vale a pena alguém esclarecer, quando uma pessoa entra numa interpretação negativa da realidade, dizer isto é uma interpretação negativa da realidade, não é a realidade. A realidade seria percepcionada de outra maneira se tivesse de outra maneira. O abortar o ciclo vicioso da depressão é muito importante tão cedo quanto possível. Naturalmente. E, portanto, esta importância de se abortar precocemente, tão cedo quanto possível, do ciclo vicioso da doença, aplicar-se, portanto, a todas as entidades, quer dizer, a todas as perturbações de doença mental, não só depressão, mas também... Porque os exemplos que queiramos dar, por exemplo, Certo. uma psicose paranoide. A psicose paranoide é uma psicose que também se alicerça na interpretação da realidade. Por exemplo, alguém mexe nos óculos e eu interpreto que estão a dizer que eu já não vejo como via antigamente. Ou então que eu tenho que ir aos estádios da luz ver um jogo. Esta rede de delírio, de interpretação errada da realidade, num delírio que pode ser centrípeto, pode ser dirigido à minha pessoa, se não é também interrompido precocemente, autoalimenta-se sucessivamente, porque a nossa espécie, infelizmente, vê o que quer ver, não vê a realidade, vê o que quer ver. E nos delírios também é assim. No delírio de ciúme, por exemplo, se a mulher que gostamos traçar a perna, é porque está a ser atrevidota. Se não traçar, é porque está a disfarçar. Portanto, o delírio é apenas uma interpretação e tem pouco a ver com a realidade. E alguém tem que interromper isto subitamente, porque senão depois isto autoalimenta-se também. Portanto, e daí a importância da intervenção precoce em psiquiatria. Exato. Porque depois as coisas ganham elas próprias uma robustez de pensamento delirante que depois de desfazer é muito complicado. Certo. Aliás, há uma coisa que é muito importante, a diferença entre crença e delírio, porque a crença também se alimenta a si própria. A diferença entre crença e delírio é esta. A crença é um pensamento que agrega, isto é, eu entendo que o Espírito Santo nos ilumina a todos, é uma crença. Mas se eu entender que o Espírito Santo exclusivamente me ilumina a mim, é delírio. Todo o pensamento que é isolante em relação aos outros, todo o pensamento que é egocêntrico e me põe numa situação chave de todo o mundo, deve ser considerado delirante. Pelo contrário, todo o pensamento que é gregário, que obedece, portanto, a uma condição fundamental da nossa espécie, que é sermos gregários, que é sermos sociais, deve ser considerado crença e não tratado. Muito bem. Portanto, o delírio é um movimento de pensamento que leva ao isolamento do indivíduo e tem mau prognóstico. E, portanto, quanto mais cedo for denunciado, isto mesmo, que é o dia da denúncia, que é isto está isolado do mundo, isto mesmo, não é? E isto é importante precocemente fazer-se. O problema é que muitas das pessoas que têm delírio suspeitam
de alguma anormalidade e têm um certo pudor em falar dele. Porque estão a 80% no delírio, mas estão 20%, se eu conto isto, dizem que eu não estou bem. E, portanto, estas coisas vão evoluindo no silêncio do paciente. Certo. Nós sabemos que, de facto, e penso que tocou também um pouco nesse ponto, o estigma associado às perturbações de saúde mental pode muitas vezes adiar o recurso ao médico e atrasar o diagnóstico. Esta realidade ainda é um problema com que se confronta muito na sua prática clínica? Já foi muito maior. Hoje em dia, felizmente, até na população mais jovem, até a nível, curiosamente, até a nível de grupos entre jovens, a facilidade com que a nível das redes sociais, a facilidade com que se fala de coisas que era impensável falar, já não é tão... eu penso que a doença mental já não é tão estigmatizada, mas ainda está estigmatizada a psiquiatria. A psicofarmacologia ainda é entendida como um grande fantasma de qualquer coisa que faz com que as pessoas andem para aí robotizadas e, portanto, eu penso que a pedido de ajuda existe, mas depois existe muito, mas olha que eu não quero substâncias, existe muito isto. E leva tempo até as pessoas perceberem que as substâncias são fundamentais e que as substâncias fizeram toda a diferença no prognóstico da doença mental na Europa toda. Toda a diferença. Os hospitais começaram a fechar por causa da psicofarmacologia, porque antigamente a única coisa que havia era o álcool, não havia sedativos, as pessoas eram postas mais ou menos em gaiolas nas suas agitações e era um sofrimento atroz. E portanto, a psicofarmacologia fez restaurar um certo bem-estar num sofrimento que não é para nós sequer imaginável. E, portanto, eu penso que isto ainda há que falar sobre isso e ter sempre em conta, claro, que haverá sempre, em qualquer especialidade, haverá sempre médicos que abusam um bocadinho das medicações, mas também o paciente tem uma palavra a dizer e se bem que a psiquiatria conta com a psicologia, a psicofarmacologia não é possível ignorar a psicofarmacologia. É que não é sequer uma questão nem uma opção, não é possível. O mundo seria completamente diferente se nós tivéssemos todos os dias, por exemplo, não tivéssemos, quando temos uma perturbação de pânico, estivéssemos sujeitos para a eternidade a viver pânicos sucessivamente. Isto não é possível de imaginar num mundo, neste bocado do mundo, que é minoritário, que é um mundo civilizado, claro. Infelizmente há muito mundo que não tem nada disto. E o que é que acha que podemos ou devemos fazer enquanto sociedade para conseguirmos ultrapassar essa dificuldade, nomeadamente na forma como se perspectiva a psicofarmacologia, por exemplo, e os cuidados em saúde mental? Como é que quebramos essa barreira? Quebramos através de coisas como estamos aqui a fazer hoje. É através da divulgação do que é, porque hoje em dia tudo se estuda. Tudo se estuda, quer dizer, se eu quiser estudar gestão, também estudo gestão, quer dizer, tudo se estuda. E portanto, dar orientações às pessoas, não tanto de cátedra, mas estudem isto deve ser feito assim, deve ser feito nestas dosagens, a percentagem de sucesso é esta, encontram neste jornal, nesta revista, encontram naquela revista. O esclarecer as pessoas, dar as orientações até como estudam, e dar a orientação dos guidelines dos tratamentos, por exemplo, da depressão. Dar a orientação e depois dar as taxas de sucesso, que não é exatamente como antigamente, que era vai ficar melhor, é altamente provável que fique melhor. Exato. Com esta dose. Poderá haver ajustes de doses, este tipo de esclarecimento que deve ser feito através destas redes que são fundamentais na consulta hoje em dia que os cidadãos têm, é muito importante e penso até que as pessoas, sobretudo as mais jovens, mas mesmo as não jovens, têm muita curiosidade em ver estes apontamentos sobre saúde mental e sobre saúde e sobre doença mental e sobre tratamento da doença, porque a área da psiquiatria é a doença mental, a área da psicologia é um bocadinho diferente. A área da psicologia é a promoção do desenvolvimento e da adaptação a circunstâncias novas. É a situação, por exemplo, de me adaptar a uma situação de divórcio, de uma situação de viuvez, a situação da perda de um filho. O campo da psiquiatria não. O campo da psiquiatria é o tratamento de uma psicose que se instalou
Uhum. É o tratamento de qualquer coisa que não havia e passou a haver. É um antes e um depois. A pessoa passou a ter uma esquizofrenia, não tinha uma esquizofrenia. Portanto, não se trata de um desenvolvimento de personalidade. Os desenvolvimentos de personalidade não são tanto do âmbito da psiquiatria, são do âmbito da psicologia. As doenças são do âmbito da psiquiatria, que é uma especialidade médica. E como especialidade médica, usa medicamentos. E, portanto, há que aceitar esta especialidade médica como aceitamos as outras. As pessoas aceitam perfeitamente fazer para a vida toda um anti-hipertensor. Sim, exato. Como aceitam fazer muito tempo um medicamento para o colesterol, até sobretudo quando o colesterol é de caráter hereditário. Portanto, não há motivo nenhum para não se aceitar que um ramo da medicina também se venha a dar uma qualidade de vida que noutra altura, que de outra maneira não teríamos, não é? Naturalmente. Portanto, considera sobretudo que devemos incidir enquanto sociedade na literacia em saúde, Claro. é sobretudo esse pilar da Exato. intervenção. Ouvimos também muitas vezes dizer que a saúde mental, enfim, continua a ser um parente pobre da medicina, é uma expressão que se ouve muitas vezes. E isso poderá eventualmente estar na origem de algum desinvestimento nesta área em particular. Esta questão é uma característica, de acordo com a sua visão, do nosso país, da forma como vivemos e entendemos a saúde mental, ou será transversal, a outros países? O que é que acha? Eu já foi há muitos anos, eu trabalhei em Inglaterra e trabalhei em Espanha, verifiquei sempre uma certa não valorização da saúde mental enquanto bem. E curiosamente, qualquer um de nós escolheria adoecer fisicamente e não mentalmente. E, portanto, dá a ideia que devíamos dar prioridade sempre à doença mental, porque é na mente que nós fazemos reduzir a nossa dignidade, não é na falta de uma perna, é na falta da mente. Portanto, curiosamente, a grande condição humana depende da mente, não depende dos olhos, não depende dos ouvidos, depende da mente. E, portanto, é curioso como é que não se dá tanta importância. Mas, por outro lado, a fobia que se cria àquilo que é assustador também nos faz não ver, não nos aproximar muito daquela situação. E faz-nos não ver e não mergulhar muito e não assumir que é uma coisa que temos que abraçar mesmo de braços abertos, porque é um problema. Se não abraçarmos, se nos acontece, ficamos ainda mais isolados do que esperávamos ter com o problema. Um dos problemas que se põe a nível dos temas da eutanásia e de outros que tais são sobretudo os da dignidade humana e são sobretudo os da pessoa estar presente ou não estar consciente do que estar viva. Quer dizer, não é tanto Exatamente. dor ou não dor, porque nós sabemos hoje para as dores que há substâncias suficientes para tirar dores. O que se põe mais em causa é a sua capacidade de decisão e estar vivo ou não. Portanto, e aqui se vê a importância da mente. Não é só da neurologia, é da mente, é da vontade, é da vontade de estar ou não estar. E portanto, mas há de facto, mantém-se esta ideia de que isto é uma coisa que não é muito séria. Por exemplo, a maior parte, toda a gente sabe, percebe um atraso mental. Mas uma depressão as pessoas não percebem. As pessoas acham que uma depressão é assim uma espécie de coisas que se pode ter o luxo de ter. E contudo, eu vi ao longo da minha vida pessoas que têm capacidade de terem depressão, isto é, não tinham meios de suporte para serem tratados e no entanto, eram extraordinariamente tristes. Não é uma coisa dos ricos, nem pouco mais ou menos. Pelo contrário, a depressão é maior nas dificuldades. Eu fiz uma tese sobre as causas, os fatores sociais e culturais da depressão e quando juntei um grupo de pessoas com depressão major, com o diagnóstico de depressão major, e a pergunta havia uma pergunta que era o que é que eles entendiam que o fator fundamental para as manter naquela condição de depressão. E a resposta número 1 era dificuldades laborais. E, portanto, uma das respostas mais significativas era a falta de coesão humana, a falta de coesão entre as pessoas. E agora, já falando de Portugal, Portugal tem um dos países da Europa que tem menos coesão social. Nós temos fraquíssima coesão social. Quer dizer, há um livro publicado sobre isso. A maior parte de nós, numa primeira relação, desconfia antes de confiar.
E esta situação de falta de coesão social faz com que a interpretação do sofrimento mental seja feita a priori como desconfiança de que a pessoa quer descansar e não está doente. Portanto, este estigma também vem daí, tem como eu não conheço. Olha, é a mesma coisa quando nós temos, quando não somos médicos, que não é o caso do colega, mas quando não somos médicos e vemos uma pessoa com uma hemiplegia ou tetraplegia, nós não vamos pensar nos pormenores que isto implica. No tirar as fezes 2 em 2 dias, não vamos ter um quadro e depois afastamos-nos do quadro. Esta fobia para não ir ao pormenor também acontece na psiquiatria, que é para não ir ao pormenor daquela situação, porque aquilo próprio faz uma fobia de eu me inteirar exatamente a situação do que é estar numa cadeira de rodas. Vejo a figura, estar numa cadeira de rodas, mas depois o resto não aprofundo muito. E isso passa-se também na situação da doença mental. Tem-se assim uma ideia, mas não se aprofunda muito. E o doente fica muito sozinho porque percebe que ninguém o percebe. Pois, exato. A não ser médico, não é? E, portanto... Um círculo vicioso. É um círculo vicioso. E depois os orçamentos. Por acaso, ainda em Portugal, o orçamento para a saúde mental melhorou bastante em 2021 em relação a 2019. Mas também, como sabemos, também houve um fator muito importante que desencadeou problemas a nível de saúde mental, que foi o Covid. Uhum. Sem dúvida. Esse problema relacionado com a pandemia, no fundo, veio expor um eventual subdimensionamento do Serviço Nacional de Saúde face a um número emergente de novos casos de perturbações de saúde mental. Esta percepção é real? Isso é uma dificuldade apenas decorrente da circunstância relacionada com a pandemia? Ou é algo que já viria de trás, nomeadamente pelos motivos que fomos abordando, tem a ver com a alocação de recursos à saúde mental? Não, já vinha de trás. O problema é que nós todos tendemos a arranjar um equilíbrio possível em que conseguimos funcionar. E nos países pobres, como infelizmente é o nosso, os nossos equilíbrios são bastante, funcionam no limite, isto é, eu tenho capacidade de levar os miúdos à escola, eu tenho capacidade de ir ao supermercado, eu tenho capacidade de comprar uma máquina de lavar louça ou roupa, mas depois, se ultrapasso aqui qualquer coisa que não está bem caracterizado, eu entro em falência já porque já não dá. E quando aconteceu situações de desemprego, quando aconteceu situações de coabitar 24 horas com a mesma pessoa, quando aconteceram situações de ter que trabalhar online com os miúdos à volta da mesa, tudo isto descompensou as pessoas completamente, porque estavam no limite, não há folga, porque o problema das populações dos países relativamente pobres como o nosso é que não têm folga, estão no limite existencial, no equilíbrio que puderam ter. Se um pai adoece, é um cabo dos trabalhos. Olha, de tal maneira que ter um funeral é uma maçada, que se torna o dia todo. De maneira que a pessoa vai, e a frase mais ouvida é: desculpe lá, mas eu amanhã tenho que ir trabalhar. Portanto, é assim. Portanto, este é um mundo doente em que estamos. Portanto, está ali nos limites existenciais. Quando há uma pandemia destas, em que altera os limites, as pessoas adoecem. Logo a seguir, depois as pessoas adoecem. E adoeceram em massa. As pessoas adoeceram em massa. A quantidade de pressões que se manifestaram foi, aliás, há trabalhos feitos sobre isso. Para terminarmos a nossa conversa, professor, até porque já se vai estendendo, de forma até bastante interessante, colocaria uma última questão. Acha que os cuidados de saúde primário e os médicos de família em Portugal poderão ter aqui algum papel no sentido de aumentar o nível de resposta em saúde mental, através de um diagnóstico e tratamento adequado, eventualmente até orientando atempadamente para os serviços de psiquiatria as situações que o necessitem? As reformas da saúde mental que têm sido feitas e que com o seu grande incremento foi feito pelo Sr. Álvaro Carvalho, tem feito, de facto, promovido a articulação e sobretudo, a capacidade dos médicos de família com formações sobre como eu, como psiquiatra, quando vejo uma situação que me parece grave do ponto de vista cardiológico, não me passa pela cabeça não encaminhar, é que não me passa pela cabeça o risco de ser negligente, pronto. E, portanto, os médicos de família têm essa capacidade, eu suponho que têm essa capacidade, não é só capacidade, têm sensibilidade, a maior parte haverá exceções, como tudo, mas têm essa sensibilidade. O problema é que
o que se está a verificar muito é que o tempo de espera até haver uma consulta de psiquiatria é muito, muito demorado. Portanto, isso é demorado de 2 meses ou de 3 meses, e isto leva a um sofrimento muito grande, e não é só isso, é que há um acompanhamento que é demorado, e depois que o doente acha muitas vezes que não é suficientemente acompanhado, quer dizer, que é bastante espaçado. Há exceções, há hospitais portugueses que estão a fazer um belíssimo trabalho de acompanhamento, e centros de saúde com articulação em com psiquiatria incluído, mas a maioria, infelizmente, ainda demora muito a atender o doente. E, portanto, esta não é tanto a sensibilidade do médico de família, é a acessibilidade que valia a pena em que aumentar mais um bocadinho. Chegamos ao fim de mais um podcast, desta vez com o professor António Sampaio, a quem agradeço desde já a disponibilidade para a partilha das suas reflexões, nomeadamente sobre a importância do diagnóstico precoce em saúde mental. Muito obrigado. Viva, viva. Olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah!